O eixo temático que mais caiu na história do Enem e que provavelmente é o que cairá neste ano é o eixo das minorias e das intolerâncias. E eu tenho repertório sociocultural e argumento infalíveis para vocês. Vou rodar a vinheta e eu te vejo do outro lado salvando a sua redação. Olá, meus queridos, tudo jóia? Eu sou a Jana Rabelo e eu estou aqui para salvar a sua redação se cair o eixo que mais caiu até hoje no Enem, que é o eixo das minorias e das intolerâncias. Primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: se você é meu aluno aqui nas redes sociais, no mundo real ou no mundo virtual, você já sabe que eu trabalho a partir de eixos temáticos, de modo que você não precise decorar uma fórmula textual e nem repertórios socioculturais. A partir desse trabalho com os eixos temáticos, eu garanto que você entende as estruturas básicas, as estruturas argumentativas básicas e os repertórios socioculturais infalíveis. E hoje, especificamente, vamos bater um papo mais íntimo? Ao longo da história do Enem, o eixo temático que mais caiu foi minorias e intolerâncias. Nesse eixo se encaixa, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher, a necessidade de valorização dos povos e comunidades tradicionais, desafios à formação educacional dos surdos no Brasil, entre outros grupos minoritários. E existem repertórios e, portanto, argumentos infalíveis para esse eixo temático. Portanto, eu tenho que te falar o seguinte: se você quiser se aprofundar nesses eixos, nesses argumentos, nesses repertórios, você pode apontar a sua câmera para esse QR Code que está aqui do meu ladinho na tela ou clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, que você vai direto para a página dos meus cursos. Mas hoje eu vim aqui te ajudar com repertórios para minorias e intolerâncias. Só que para eu não ficar falando aqui de minorias ao léu, à toa, eu trouxe uma proposta de redação que está no meu material deste ano. Esse tema é Desafios para a Inclusão Educacional de Autistas no Brasil. A primeira coisa que a gente percebe aqui é a presença da palavra autistas, que se encaixa entre as minorias. E os autistas sofrem no Brasil uma forma de intolerância, de segregação, de exclusão, chamada de capacitismo. Portanto, eu afirmo com muita segurança que este tema se encaixa no eixo temático das minorias e intolerâncias. Ok, primeira coisa, identifiquei qual é o eixo temático que está aqui. Eu posso até mesmo reafirmar a minha leitura de que o eixo temático primário, o primeiro, o principal, o mais direto, é o das minorias e das intolerâncias, devido à palavra inclusão, que se refere implicitamente à exclusão, segregação, discriminação dessas populações, as populações autistas. Então, confirmei que a gente está falando principalmente de minorias e intolerâncias. Há um outro eixo temático aqui, que é o eixo da educação, e se você quiser que eu fale sobre repertórios e argumentos para o eixo da educação, você já sabe o que você deve fazer. Você deve ir aqui embaixo nos comentários e mandar assim, educação. Se você mandar educação, o meu próximo vídeo vai ser sobre esse eixo temático. Mas agora eu tô aqui para falar sobre o eixo das minorias. Então, vamos pensar o seguinte: se eu estou falando sobre minorias em geral, eu posso ter repertórios para as minorias. E agora é a hora do jabá dos meus cursos, porque olha que coisa bonita. Na apostila dos meninos vem não apenas o comando de redação, a proposta em si, mas uma coletânea do mesmíssimo tamanho e composição do Enem, e no verso de todas as propostas tem
uma estrutura sugerida. E entre as sugestões, os apoios, né, o aspecto complementar, vem repertórios socioculturais amplos para o eixo temático como um todo e específicos para o tema como um todo. E aí, como eu estou falando sobre minorias e intolerâncias no geral neste vídeo, e não só sobre autistas, eu já destaquei as referências amplas. Primeira referência, o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. No artigo 5º, a gente encontra o princípio da igualdade, também chamado de princípio da isonomia. É aquele trecho que todos os brasileiros, eu acho, sabem de cor, que diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção, sem discriminação, sem exclusão, sem segregação de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país inviolabilidade, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade. Vou destacar aqui os trechos que eu acho mais importantes. Não precisa decorar, mas eu acho interessante que você guarde que o princípio da isonomia é o princípio de ter direito a ter direitos iguais. Todos os brasileiros são igualmente, ou pelo menos deveriam ser, igualmente tratados. Portanto, você poderia fazer um contraste entre o princípio da igualdade e a discriminação, com I, das pessoas autistas no ambiente escolar brasileiro. Então, você poderia usar isso na introdução e fazer uma tese por contraste, já apresentando a situação problema, que é o capacitismo no espaço escolar. Outro repertório que, na minha opinião, é infalível para falar sobre minorias e intolerâncias é o conceito de cidadania para o sociólogo Thomas Humphrey Marshall. Para o Marshall, para esse sociólogo, para haver cidadania, deve haver pleno acesso, plena disposição de 3 tipos de direitos. Os direitos civis, as liberdades individuais, que, em geral, na Constituição Federal de 1988, estão no artigo 5º. Os direitos sociais, vocês viram que eu pulei ali os direitos, desculpa, vocês viram ali que eu pulei, né, fui direto para os direitos sociais, porque são eles que nos importam aqui. Os direitos sociais, lá na Constituição Federal de 1988, estão especificamente listados no artigo 6º. E um dos direitos sociais previstos no artigo 6º é o direito à educação, que está no nosso tema. Então, se eu falo que há um capacitismo contra pessoas autistas no espaço escolar, eu posso afirmar, por exemplo, que esses indivíduos são duplamente ameaçados em suas cidadanias. Por quê? Eles são tratados de forma diferente dos demais alunos, rompendo o princípio da isonomia, e, portanto, têm acesso desigual ao direito à educação, previsto no artigo 6º, tá? Aqui na minha apostila, a gente tem mais repertórios mais específicos, né? A Lei Romeu-Mion, que vai falar dos direitos das pessoas autistas. Para falar especificamente sobre educação, colocamos Paulo Freire, colocamos vários outros referenciais. Mas eu queria encerrar com a definição de minorias do Mendes Chaves, que pode se encaixar, óbvio, em qualquer tema sobre qualquer minoria, óbvio. A palavra minoria se refere a um grupo de pessoas que, de algum modo, e em algum setor das relações sociais, por exemplo, educação, se encontra numa situação de dependência ou desvantagem em relação a um outro grupo maioritário
também chamado de majoritário. A gente encontra as duas palavras no dicionário. Ambos integrando uma sociedade mais ampla. As minorias recebem quase sempre um tratamento discriminatório por parte da maioria. E aqui vem um truque. Se você chegou até este momento do vídeo, você vai escrever aqui embaixo no comentário truque, para eu saber quem está assistindo até o final. Só os fiéis vão receber esse presentinho. Na hora em que a gente fala que as minorias recebem quase sempre um tratamento discriminatório por parte da maioria, tem aqui um truque muito importante quando estivermos falando de minorias e intolerâncias. Normalmente, a gente deixa lacunas argumentativas nesse eixo temático quando não explica como essa discriminação, essa segregação acontece. É por meio, por exemplo, de agressões verbais, físicas, um tratamento que subestima as potencialidades. É, por exemplo, uma segregação de nível infraestrutural. A escola não está estruturada, seja no aspecto construtivo, seja na equipe, para receber esse público. Então, o truque vem agora para quem ficou até o final. O truque é, no parágrafo de problematização, você vai colocar a exemplificação respondendo como essa discriminação, essa segregação, essa exclusão se manifesta concretamente. Se você puser uma exemplificação no seu parágrafo de exemplificação, eu tenho certeza que a sua competência 3 vai bater 200 pontos, tá? Então escreve aqui embaixo nos comentários truque se você chegou até esse ponto e recebeu um presentinho. Pode tirar onda nos comentários. Se você escreveu truque, eu tenho certeza que você vai fechar a sua competência 3. Se você tem interesse em fazer parte da minha equipe, fazer parte dos meus alunos, alcançar o 1000 junto comigo nos meus cursos, mais uma vez, QR Code na tela, link na descrição. Espero que eu tenha ajudado vocês todos e lembrando, temos vídeos toda semana. Deixa aqui embaixo nos comentários em que eu posso te ajudar. Foi um prazer, tive que voltar nessa câmera para valorizar o batonzão, podem elogiar aí nos comentários. A gente se vê num próximo vídeo.